Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao estudo sistematizado da doutrina espírita aqui da Casa do Caminho Simão Pedro. Eu me chamo Aline Siqueira, vou estar aqui hoje com vocês para falar sobre a aula 3, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita. Espero que vocês tenham gostado dos outros 2 capítulos e hoje a gente vai dar continuidade nesse estudo. Vamos agora, nesse momento, fazer uma oração, pedir para que a espiritualidade amiga esteja conosco nesse momento de aprendizado, nesse momento de informação, de novos conhecimentos, que possamos compreender plenamente o que será passado hoje aqui. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao amigo Jesus, que se encontra sempre conosco quando estamos estudando, e que possamos juntos encontrar boas palavras e entendimentos desse aprendizado do dia. Que assim seja. Então, meus queridos, esse é o aprendizado de hoje, tríplice aspecto da doutrina espírita. Espero que vocês venham a compreender um pouquinho do que está sendo passado. Vamos lá? E o que seria essa afirmativa, né, que existe um tríplice aspecto, né, da doutrina espírita, que ela foi montada e organizada através desses 3 pontos, né? Na realidade, ela é uma afirmativa que acaba por nos entender, né, que essa jovem filosofia espiritualista ela é ignorada, seja por parte de alguns adeptos, seja pelos seus detratores, aqueles que falam mal da doutrina e tudo isso. Ao tempo de Kardec, como ainda hoje, aqueles que nada sabem do espiritismo tendem a tomá-lo pelo que ele não é. Alguns dizem que é uma religião ou seita, que tem mistérios, supostos sacerdotes dedicados a consultar na penumbra os mortos para os fins mais variados, e acontece de todos aí, de todas as falas. Mas o que seria, no caso aí, o espiritismo? O Herculano Pires diz o seguinte, que o espiritismo, nascido ontem, que é recente, né, uma doutrina recente, dos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e criticam. Mas por que ele seria desconhecido? O que leva a gente a entender que a gente não conhece o espiritismo, né? E aqueles que o atacam, criticam e atacam justamente porque não conhecem. Mas aqueles que aprovam e louvam esse entendimento, por que eles são também desconhecidos? O que vocês acham? Eles podem ser desconhecidos por diversas características, vamos dizer assim, né? Pode ser considerado aí uma incógnita, dúvidas, eu tenho questionamentos, então é um pouquinho disso aí que a gente vai falar hoje. E aí o que nos é dito, né? Nos que é apresentado? Primeiramente, que os espíritas, desculpa, necessitam conhecer bem o espiritismo. Falando lá daqueles que que o louvam, né, que seguem a doutrina, se faz necessário conhecer o espiritismo, estudar bem a doutrina e edificar na alma os princípios filosóficos que dizem adotar, né? Porque a gente tem que compreender que para ser espírita e se falar tem que seguir esses preceitos, esse caminho, né? Esses princípios filosóficos. E o que é necessário? Por quê? Por que se faz isso? Por causa do progresso espiritual. Essa tríplice, vamos dizer assim, tríplice aliança aí, que seria 3 pontos principais da doutrina, o que seria a doutrina espírita? Seria, acho que vai passar aqui no próximo capítulo, deixa eu ver aqui.
Não, mais um pouquinho, mas eu vou já falar. Vou tentar aqui captar por que às vezes a gente diz que é religião, por que não é, e aquela confusão. E aí se pergunta para o Kardec, né? O que é o Espiritismo? Ele definiu, né? No preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, Kardec tem um livro escrito O que é o Espiritismo. Ele afirma que é uma ciência que trata da natureza, trata da origem e trata do destino dos espíritos, bem como das relações com o mundo corporal, no caso aqui seria o nosso mundo material. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E essas relações com o mundo corporal, que é onde nós estamos hoje encarnados e vivenciando isso. Aí vamos lá falar para aquele tríplice, né? Ela tem um tríplice aspecto, né? O Espiritismo tem, ou a doutrina espírita, tem um tríplice aspecto. A religião, a ciência e a filosofia. São os 3 pontos. O Emmanuel, que é o Espírito Emmanuel, diz o seguinte, que é um triângulo sublime, essa palavra que ele usa, que esse triângulo é um triângulo sublime, no sentido de, de ser leve, de ser belo e de ser perfeito, né, nessas relações, nesses encontros. O que vocês acham e que a gente pode falar sobre isso? Porque aí cada questionamento começa a surgir, né? Por que é religião? Por que é filosofia? Mas é ciência? Por que é ciência? E essas coisas se misturam? Como é que elas acontecem? Então, é nesse sentido que nós vamos tratar um pouco esse tríplice aspecto. Lembrando que o Emmanuel diz que é um triângulo sublime. Vamos lá. O primeiro aspecto é baseado na ciência, né? Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas. O que seria isso? É aquilo que se aplica um método experimental, né? Faz experimentos, fazem para poder serem observados e esses experimentos serem analisados e pautados e informados, né? Então seria isso. No caso do espiritismo propriamente dito, em vez de formular uma hipótese, né, para se comparar com alguma experiência, o fato que se vivenciava na época que o Kardec decodificou, que ele fez isso, que ele fez essas experiências, ele estava acontecendo, né? Então, em vez de ele estar fazendo hipótese, construindo ideias, eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser isso, ele, na realidade, analisou, ele observou e verificou o que seria o que estava acontecendo naquele momento. O que aquilo ali estava dizendo. Os autores do dicionário consideram ciência como um conjunto de conhecimentos adquiridos. Então, ciência é aquilo que a gente aprende, né? Conhecimento adquirido, aí diz, metodicamente e sistematizado, né? E são capazes de serem transpostos didaticamente para o ensino, tendo em vista sua apropriação e difusão, que foi o que o Kardec fez. Eles, outros companheiros, analisando, verificavam, né? Tinha comunicação com os espíritos, as mesas girantes e tudo aquilo que a gente já entendeu um pouco, né, desse conhecimento, da onde que surgiram essas conversas com os espíritos. E a partir daí, ele principalmente, junto com outros, foram participando de reuniões, vendo tudo aquilo acontecer, e ele foi analisando metodicamente e sistematicamente aquelas situações. Lembrando que o Kardec era professor, temático, estudioso, então ele tinha toda uma metodologia, ele já trabalhava com essa metodologia para ensinar,
para pesquisar, então ele já tinha essa metodologia para que isso acontecesse. Esse quadrinho aí de cima, ele mostra o seguinte, né? Se faz uma observação, faz-se uma pergunta, formula-se uma hipótese, né, ou não, pode-se rejeitar essa hipótese, né, ver se ela está certa ou não. Se conduz uma experiência, se vai analisar e fazer a experiência do que está se formulando, e vai aceitar a hipótese ou não. Na hora que eu estou fazendo o estudo lá da ciência, eu vou primeiro observar. Depois, eu vou fazer a pergunta correlacionada àquela observação. E dessa pergunta, ele poderia fazer ou não uma hipótese, mas quando ele já estava observando, ele já fazia a pergunta e lá também já tinham as suas respostas, né? Observando a experiência do que aquilo estava acontecendo. Então, o primeiro ponto, a primeira parte, vamos dizer assim, dessa evolução que a gente vai falar lá um pouquinho lá na frente, dessa participação desse triângulo, é justamente a ciência, né? Então, um dos aspectos do espiritismo é a ciência, para a gente não esquecer. E nesse caso, ele vai dizer o seguinte, né? Por que ciência? Porque estuda à luz da razão e dentro de critérios científicos os fenômenos mediúnicos, era o que eu estava falando um pouquinho antes. O que seria isso? Fenômenos provocados pelos espíritos e que não passam de fatos naturais. Os fenômenos mediúnicos são naturais. Acontece que acaba que, por não estarmos acostumados a eles e não vivenciarmos ou enxergarmos, né, ou não estarmos presentes no corporal, né, na nossa parte física tão, né, visível, para a gente parece algo meio que sobrenatural, mas não tem nada de sobrenatural. Tem explicação científica com fatos naturais. Então, todos os fenômenos que acontecem, por mais estranhos que eles sejam, eles têm uma explicação científica. Se vocês pesquisarem, o Kardec, quando ele estava montando, né, a codificação, que ele fazia as perguntas, ele ia atrás das respostas, justamente através das observações, né, do que era dito, do que era feito, né, ele observava e analisava. O espiritismo, sendo ciência de observação, então qual seria o método, né, dessa ciência estudada? Ele é o método da observação. Se observa o fenômeno, se observa a experiência, para, a partir dela, gerar as informações. Então, aqui diz o seguinte, que essa observação, o objeto dele é um objeto de investigação, por isso as perguntas, né? Questionar. As relações dos espíritos com o mundo corpóreo, como asseverou outrora Kardec na obra O que é Espiritismo. Sua metodologia de pesquisa está bem descrita por ele em O Livro dos Médiuns. Então, a metodologia dessa pesquisa que foi feita no início lá do Espiritismo, pelo Kardec, ele detalha essa pesquisa, esse método, da forma que ele é feito, diretamente lá no Livro dos Médiuns. E o que se diz lá? De onde se depreende que um modo seguro de lidar com os espíritos em reuniões sérias. Não é brincadeira, né? Através dessa metodologia, foi tirado o véu que cobria parte da percepção do mundo visível e fez-nos entrever a imortalidade. Olha que interessante. Fez-nos entrever a imortalidade da alma atestada pelos fatos que a mediunidade apresenta. Então, por causa dessa análise, dessa observação, o Kardec comprovou, né, através de ciência, né, de observação, que a imortalidade da alma existe e os fatos correlacionados à mediunidade estão relacionados a isso. Tá certo? Acho que ficou um pouquinho
Tá claro, né? Dá para entender o que a gente está querendo dizer aqui. O Kardec evocava espíritos superiores para questioná-los sobre temas filosóficos de grande profundidade. O que seria filosofia? No sentido do conhecimento, do questionar e do fazer análises em relação àquelas perguntas, àqueles questionamentos, né? Filosofia significa amor com sabedoria. Só que, claro, tem todo um outro aspecto, mas o significado da palavra, né, filosofia é um pouco disso. Através dos médios que atuavam na sociedade, né, sociedade espírita, que era onde o Kardec montou lá, ele jamais tomou qualquer espírito como revelador privilegiado. O espírito chegou e falou, e ele já estava aceitando, né? E nem as teses desses espíritos, né, como verdades absolutas. Ao contrário, ele fazia comparações dos ensinamentos. Então, ele falava com um, falava com outro, e aí ele ia fazendo análise e comparações. Tanto aqueles escolhidos nas reuniões lá em Paris, que era onde era a Sociedade Espírita, como oriundos de correspondências com outros grupos. Lembrando que tinham outros grupos que também estavam fazendo essas reuniões, essas evocações com os espíritos, fazendo questionamentos, e as cartas eram enviadas para o Kardec e ele fazia essa análise. Essas informações eram recebidas através de médios desconhecidos daqueles que, primeiros, né, aqueles que tinham sido apresentados lá para o Kardec anteriormente, né? Eram médios que ele não conhecia. E ele fazia essa comparação, né? A ciência espírita é apresentada como progressista, na base kardeciana, e dialógica em relação às ciências ordinárias. Nesse sentido, apontou lá o Kardec, né? O espiritismo, marchando para o progresso. Peraí, gente. Vou beber uma aguinha. O espiritismo, marchando para o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. É aquilo que a gente sempre ouve falar, né? Que ele sempre está sendo atualizado, então coisas novas vão sendo verificadas, vão sendo incorporadas no sentido sempre da observação, né? Não é qualquer coisa que se aceita, mas só para entender como ele entendia que ali o que ele fez, ele ensinou a metodologia para que nós fizéssemos, né? Continuássemos fazendo essas análises. Seria isso. O outro aspecto é a filosofia. Ela analisa a criação divina, explicando por que Deus criou o homem, qual é sua origem, sua destinação, refletindo sobre as causas da felicidade e infelicidades humanas. De onde eu vim, o que eu faço no mundo, para onde eu irei depois da morte, são questões filosóficas e perguntas que todos se questionam, todos fazem. E toda doutrina dá uma interpretação dessa vida, né, de como é, uma concepção própria do mundo. E isso é filosofia. Por isso que automaticamente está a filosofia ali sendo considerada como um dos aspectos. A filosofia é aquela que ensina o autoconhecimento como instrumento indispensável à evolução intelecto-moral do espírito. E aí, quando eu falo espírito, a gente está falando da gente e daqueles que estão desencarnados. Por quê? Porque quando nós morremos, o nosso corpo fica aqui, né, na parte material, o nosso espírito continua. Mas esse autoconhecimento não se perde. Então, por isso essa necessidade, né, que é um instrumento, filosofar é algo necessário para se autoconhecer,
e indispensável para essa evolução. O aspecto da tríplice, né? O tríplice aspecto da doutrina, ciência, filosofia e religião, ele tem um intuito como é que eu vou chamar? O objetivo seria isso. Ele tem um objetivo da nossa evolução. A evolução intelecto, moral. Tem o nosso conhecimento, a inteligência e a nossa moralidade. E quem é que vai evoluir? É o nosso corpo? Não, é o nosso espírito. Tem um profundo potencial para transformar o mundo a partir do indivíduo. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Tá? Isso está dito no Livro dos Espíritos. É aquilo, né, que a gente começa a trabalhar e a se questionar nesse mundo tão diferente que está hoje, da época que o Kardec fez essa codificação, mas que ainda estamos evoluindo e melhorando, mas passando por dificuldade. E esse aprendizado, essa evolução, esse bom senso se faz necessário, né? Se faz necessário a leitura disso, o pensar e principalmente o autoconhecimento. E aí vocês lembram que é automático, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de reforma íntima, aí fala de intelectualidade, né? Da sabedoria, do conhecimento, mas fala ao mesmo tempo da moralidade. Uma coisa é estudar e a outra coisa é eu trabalhar a minha moral, né? São duas coisas necessárias. Ou seja, logo, o aspecto filosófico retrata os princípios e ensinamentos dos espíritos superiores, recolhidos e organizados por Kardec. Então, os espíritos davam a comunicação, Kardec recolheu esses textos, analisou, comparou, né? E esses questionamentos, essas falas, eram ditas aí como se fosse um aspecto filosófico. E ele ainda diz o seguinte, que além desses textos de contribuição feitos pelos espíritos, o Kardec também fez reflexões, e dependendo do que era dito, ele fazia reflexões e desdobramento dessas informações, né? Então, dessas lições que nos eram passadas, ele diz aqui, as lições dos imortais nas obras fundamentais da doutrina. Vocês sabem quais são as obras fundamentais, né? São os 5 livros, tem ainda os livros, as revistas, mas primeiramente os 5 básicos aí para a gente aprender. Além do livro que é o Espiritismo, que explica muito bem isso que a gente está estudando hoje. Então, o Espiritismo, ele desencadeia... Estou olhando aqui, gente, só... Tá. O Espiritismo desencadeia a partir da apreciação que podemos ter dos princípios que exara. Uma moral que conduz o adepto à ética do amor, lecionada por Jesus. Então, o Espiritismo, ele vai mostrar para a gente, apreciar os princípios que ele tem. Quais são os princípios do Espiritismo? São princípios relacionados à moral adepta à ética do amor. E quem que apresenta, quem que demonstra isso com clareza? É Jesus. Jesus não é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ele não é ele que apresenta a moralidade, a sabedoria, o amor, a ética e a caridade, né? A gente entendendo caridade como benevolência, indulgência e perdão, que também é um tríplice aspecto, mas no sentido de que ele conseguia apresentar isso para a gente e demonstrar que era possível evoluir ao ponto de chegar a estar e aprender como ele. Nós temos ainda um caminho pela frente para chegar nisso, mas precisamos saber quais são. E o Espiritismo apresenta isso, né? O lado moral
o lado ético do amor apresentado por Jesus. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho aí. A moral, ela pode ser vista como um aspecto, né, como um sinônimo, vamos dizer, de ética, como teoria dos valores que regulam a conduta humana, de forma normativa ou prescritiva. Ou é uma norma, tem que se fazer daquele jeito, ou se é dito, olha, deve se fazer dessa forma. Mas a gente tem que entender que a moral espírita, ela é baseada na, na, nas características, não seria na... Como é que eu vou chamar isso? Na vida, no espírito, no conhecimento, na forma com que Jesus apresenta, né, se apresenta para a gente. Né? Então, a moral dele, né, é que o Espiritismo se baseia. Lembrando lá na pergunta do Livro dos Espíritos, quem é que os Espíritos perguntam, ou que o Kardec faz a pergunta, e é mais um ponto lá da filosofia, que o Kardec pergunta qual é o Espírito, eu não sei certo aqui o nome, eu não coloquei aqui, qual é o Espírito mais evoluído que se conheceu na Terra, né? E a resposta é a resposta mais curta que tem do Livro dos Espíritos, chamado Vinde Jesus. Então, é justamente nesse sentido que a gente vem e trabalha o Espiritismo e a moral baseada, né, nos conhecimentos e na vivência dele. E o outro aspecto para fechar, né? Então, eu tenho ciência, tenho filosofia aqui, e o outro aspecto para fechar aquele triângulo sublime, como Emmanuel diz, é a religião. E muitas vezes, hoje, a gente diz, né, que eu sou espírita, minha religião é espírita, a gente esquece dos outros pontos, mas vocês vão entender, eu acho que uma forma mais fácil de a gente poder falar isso, né? Então, vamos lá. Religião. Porque tem por objetivo a transformação moral do homem. A gente está falando da moralidade de Jesus. Então, o objetivo da religião é fazer essa transformação moral, essa evolução. Revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor, né? Uma religião que não tem sacerdotes, não tem cerimônias, não tem sacramento, né? Mas é no sentido do que é religião, né? Religião significa de se religar, né? Fazer uma conexão. Não tem rituais, cultos e imagens, né? Velas, vestes especiais, não tem ritos, mas tem a proposta do que é e a identificação com o objetivo do que é isso, né? É a transformação moral do homem. O aspecto religioso, ele trata das consequências morais dos nossos comportamentos, né? Do comportamento humano, definido pelo uso do livre-arbítrio, mas governado pela lei de causa e efeito. Isso aí vocês vão falar de lei de causa e efeito lá no finalzinho já do curso. Mas, né, vou falar das leis. Mas, do que se trata esse aspecto religioso, né? São as consequências morais dos nossos comportamentos, né? De que forma que estamos atuando. E aí, por isso, volta-se, e aí está tudo interligado, né? Volta para a filosofia, para falar de autoconhecimento, porque eu preciso me autoconhecer para saber como que eu estou me comportando. Então, vocês entenderam um pouco esse triângulo aí, como é que ele fica mais claro. Encontramos proposições para aplicação da moral espírita na análise que Kardec faz da conduta da pessoa de bem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não tem um homem de bem? Vocês lembram dessa parte? Então, apresentando didaticamente a ética que decorre dos ensinamentos espíritas. Vale a pena meditar e perceber os caminhos possíveis de uma conduta equilibrada e sábia
que o mestre sintetiza nessa frase, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. A lei de justiça, de amor e caridade não são 3 leis, é uma lei só. A justiça, o amor e a caridade, mais uma vez um tríplice aspecto, ele não consegue acontecer se um desses faltar. A justiça só acontece se tiver amor e caridade. O amor só acontece se tiver justo, né, e com caridade. Então, esse também tem um tríplice aspecto aí nessa lei, que é conhecida como a lei maior, né, que se baseia em todas as outras leis que vocês vão ver lá na frente em relação ao curso. É muito legal o estudo dessas leis, mas aí esse é um outro capítulo, tá bom? Então, quando fala do homem de bem, está falando da moral. E aí a gente volta para o autoconhecimento, fala da reforma íntima. Então, é um encontro de conhecimentos, informações, autoconhecimento e atitudes práticas, né? A gente precisa conhecer, pensar, ter bom senso, analisar. Eu achei muito legal quando ele diz assim, vale a pena meditar. O que seria meditar se não pensar sobre isso, parar um tempo e analisar essas informações de como que eu estou me saindo, o que eu estou fazendo, é um pouco disso daí. E aí o Emmanuel, que é aquele que eu falei um pouquinho, né, sobre o triângulo lá, que ele falou que é um triângulo sublime. Eu acho que está aqui. Eu já estava adiantando para vocês. Tendo como referência essa orientação, o Espírito Emmanuel diz, né, elucida. Podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam a Terra, né? Essa figura simbólica. Né? Filosofia, que é aquilo que nós vivenciamos, né? Ciência, que é as observações do que aconteceram aqui. Mas a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Por isso aquele triângulo é sempre acontece a ciência, a filosofia aqui embaixo e a partir de cima a religião. E o Emmanuel acrescenta: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas. Então, ela vai continuar ali a crescer com questionamentos, com análises, com comparações, com observações. Tá? Já está tudo metodicamente trabalhado, já tem uma metodologia para isso, já tem um sistema, o próprio nome do nosso estudo, né, é um estudo sistematizado, já foi criado um sistema, né, para que aquilo ali aconteça, que visa o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Lembrando que o aprendizado é nosso, a evolução é do nosso espírito. E o conhecimento, sabedoria, caridade, tudo isso que a gente vai trabalhar, somos nós que vamos, né, fazer com que isso aconteça, com essa evolução. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Palavras do Chico, né? Então, é só para vocês entenderem um pouquinho aí desse tríplice aspecto, a forma que o Chico conseguiu compreender para a gente. O Espiritismo, ele realça a caridade? É uma pergunta, né?
Porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espírito não pode atingir perfeição para a qual foi destinado. Tendo-a por norma, pelo que a gente estava falando lá dos normativos, né? Todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a forma pelo qual adorem o Criador, não importa, eles se estendem as mãos, se entendem e se ajudam mutuamente. Não é bem o que a gente está vendo hoje, mas a gente vai se esforçar e a gente confia e acredita que muitas pessoas estão começando a despertar, né, estão no momento de despertar e entender a necessidade disso tudo. A pandemia mostrou isso aí para a gente, né? Então, que a gente possa, de alguma forma, seja no nosso bairro, no nosso condomínio, na nossa casa, a família, seja no trabalho, na cidade, no país que a gente vive, em todos os cantos, né, desse planeta lindo, maravilhoso que a gente está, que os homens possam, né, estender as mãos, se entenderem e se ajudarem mutuamente, como mostra essa, chama espiritirinha, né? É uma questão aí bem interessante para a gente analisar, né? Outro está lá orando dentro de casa, não que não deva fazer isso, tá, gente? Mas só está dando exemplo, né? Queria tanto te encontrar, Jesus, mas Jesus estava ali, né? Quando ele procurar no local certo, ele vai me achar. Lembrando da lei, né? De amor, de justiça e de caridade. Então, é todo um contexto aí que a gente que se apresenta. E aí pergunta, né? Por que a fé é raciocinada? Por que eu tenho que ter raciocínio? Por que eu tenho que observar? Por que eu tenho que ter bom senso, né? A fé sem raciocínio é crendice. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Paulo Kardec que disse. Por quê? Porque a razão vai me demonstrar, né? Vai me mostrar, tem observação, tem ciência para mostrar isso, né? Mas a fé, ela tem que ser inabalável, justamente ao dar de cara e dar de frente aí com a razão, e em qualquer época, né, que nós tivermos. Por quê? Porque a gente vai ter evoluções. E essas evoluções vão acontecer em diversas épocas, né, da humanidade. Mas a nossa fé, ela tem que ser inabalável. Porque quando ela encontrar e a razão me mostrar outra coisa, por isso a necessidade dessa fé ser uma fé raciocinada. Eu preciso raciociná-la. O Kardec deixava isso muito explícito, era muito claro para ele e objetivo essa necessidade. Meus amigos, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse tríplice aspecto. Acabamos percebendo que a gente observa outros tríplices aspectos aí, né, no caso da lei de caridade, justiça, amor e caridade, o amor, justiça e caridade, tanto faz. Filosofia, ciência e religião. Ficou um pouquinho mais claro, eu acho que para compreender por que nem mesmo a gente, às vezes, não entende o que é o espiritismo, né? Se a gente que está estudando, estamos aqui, direto, estudando, participando disso, se aprofundando, conhecendo, a gente ainda tem dúvida, imagina aqueles que estão do lado de fora e acabam enxergando apenas um ponto. E é esse enxergar um ponto que às vezes as pessoas criticam, falam, reclamam e por aí vai. Mas é muito interessante você que está aqui participando do curso compreender de que forma existe a forma que o Kardec criou essa doutrina, o porquê disso. E principalmente o porquê dessa fé ser raciocinada. É uma fé baseada em estudo, né, em observação, em ciência, questionada e
com perguntas, com análises através da filosofia. E a fé junto aí, no sentido da religião, nesse contexto da moral, tudo isso. Mas é isso, pessoal. Que vocês possam meditar um pouquinho sobre esse assunto e, se tiverem perguntas, mandem mensagem para a gente aí, que a gente está à disposição para responder, tá bom? Fiquem bem. Boa noite.